Fala, meu querido, fala, minha querida. Aqui é o professor Facino do canal Circuito Paralelo. E galera, vamos continuar aqui a correção no nosso terceiro bloco, agora itens de dinâmica da UNB. Se você está gostando dessa correção, dá uma curtida aqui, ajuda no canal. Beleza? Galera, então vamos nessa, sem muitas delongas. Vamos começar aqui, né, um probleminha de dinâmica, que ele fala o seguinte para você, vamos dar um zoom aqui. Ele fala que um trem composto por uma máquina que puxa 9 vagões sobre um trilho inclinado de ângulo θ igual a 30, com relação à direção horizontal, conforme ilustra a figura precedente. Os vagões e as máquinas, todos com a mesma massa de 10 toneladas, estão conectados por cabos submetidos às trações, né, tensões de densidade TI, e o I é um índice, né, galera, que vai de 1 até 9. Ali fala, uma caixa de massa Mzinho, também com 10 toneladas, apoia-se um último vagão, estando presa apenas devido à força de atrito entre a superfície de contato da caixa com o teto do vagão. A força de tração da máquina para puxar o trem é indicada por F, e o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o teto do vagão é μ, e a aceleração da gravidade é 10. E com base nessas informações, julgue os itens 31 a 36 e faça o que se pede no item 37, que é do tipo B. Então vamos nessa. Olha só, para o trem subir a uma velocidade constante, então show, ele quer que a velocidade seja o quê? Constante. Galera, se a velocidade aqui ela é constante, significa dizer para a gente que a força resultante que atua naquele sistema é zero. Beleza? Então vai ter um equilíbrio entre forças. Ele falou que a intensidade dessa força de tração da máquina deve ser igual, então, a esse valor que ele deu aqui para a gente. Então, rapaziada, vamos aqui colocar o item 31. Vou desenhar para você inicialmente aqui, ó. Vamos desenhar grandão aqui um plano inclinado. Então tá bom. Aqui está o nosso ângulo de 30 graus. Vou colocar aqui como se fosse o bloquinho, né? Como se fosse todos aqueles vagões, né, meus queridos? Todos esses vagões aqui, ó, como se eles fossem um corpo só. Quantos que eu tenho? Vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E não esquece de contar esse pequenininho aqui. Então eu tenho 11, beleza? Então eu tenho 11 bloquinhos aqui. Então tá bom. Quais são as forças que atuam nesse cara? Olha só, meu querido, você tem o PX, você tem o PY, vou colocar aqui embaixo, você tem a nossa força normal e você tem também, obviamente, a nossa traçãozinha. Detalhe importante, a UNB não mencionou atrito no plano inclinado. Então, se ela não mencionou, eu não vou considerar. Tranquilinho? Então, primeira coisa, se eu sei que a minha força resultante é igual a zero, significa dizer que existe um equilíbrio de forças. Então, eu posso dizer que a tração, nesse caso, tem que ser igual ao nosso Px. Lembrando, né, que o Px ele tem que ser aquela componente tangencial, ou seja, tem que ser aquele P vezes seno de θ. Beleza? Então, o seno aqui a gente sabe que é 30, então eu já posso calcular quanto que vale essa tração. Lembrando, meu querido, são 11 blocos que pesam 10 toneladas, então 10 a terceira, vezes ainda a nossa gravidade, vezes aquele meio. Tranquilo? Então, a nossa tração, 2 dividido por 11, isso aqui vai dar 5,5. E a gente pode colocar isso aqui em notação científica, então 10 a quinta newtons. Então, a gente já tem aqui mais ou menos o valor da nossa tração. 5,5 vezes 10 a quinta newtons. Ele falou no nosso item que esse cara é de 5,05. Rapaziada, perceba que isso aqui não é igual a isso aqui. Então, o nosso item 31 está o quê? Erradíssimo. Beleza? Matamos o primeiro item. Vamos agora lá para o item 32. O que ele fala para a gente aqui em cima? Ele fala para a gente o seguinte, que as tensões TI e TI mais 1 de cabos sucessivos do trem formam pares de ação e reação obedecendo à terceira lei de Newton. Então vamos nessa. Olha só, meu querido, minha querida, se você pensar, de novo, vou traçar aqui um plano inclinado para a gente poder discutir, beleza? Então aqui você tem aqui um bloquinho, ó, vou botar aqui ele aqui, outro aqui, paralelo, vamos unir esses tracejadinhos, deu ruim aqui, vamos dar uma unida aqui entre eles, beleza? E aí você vai pensar o seguinte, olha só,
Aqui embaixo, vamos supor que seja aquela tração 1. E aqui em cima vai ser uma tração 2. Então perceba que isso aqui é a mesma coisa de eu falar para você que o meu índice I ele vale 1, beleza? Essa tração aqui embaixo, ela valeria a tração de índice I, e essa aqui valeria a tração de índice T, I mais 1. Não foi isso que a UNB disse para a gente? Olha lá. Você tem T1, T2, T3, T4, T5. Então, exatamente esse índice aqui, ó, T1, T2. Então, aqui seria a tração TI e aqui seria a tração TI mais 1. Beleza? Nessa ideia de índices. Show! Agora, vamos lembrar o seguinte, quais são as condições para ser um par de ação e reação? Vou escrever aqui para você. Ó. Então, a gente tem uma ideia de par de ação e reação. Primeira coisa, você tem que lembrar que tem que ser forças de mesma intensidade. E isso aqui já não é atendido, porque olha só, se você olhar para cá, vamos pensar aqui nesse caso que eu disse para você, ó, vamos olhar para esse bloquinho aqui, ó, para o bloquinho que está aqui, ó, esse bloquinho. Você percebe que a tração 2, ela tem que segurar quem? Ela tem que segurar o peso desse bloquinho mais o peso desses dois bloquinhos. Então eu teria que segurar aqui 3 pesos. Se eu olhar só para a tração 1, ela tem que segurar só 2 pesos. Então, rapaziada, é obviamente que essa tração T2, ela com certeza é maior do que a tração T1. Então já matou. Segunda coisa, você sabe que ela tem que ter forças de mesma direção. Beleza, isso aqui está atendido. As duas trações estão na mesma direção no plano inclinado. 3. Você tem que ter sentidos opostos. Isso está atendido? Também está. Porque se você olhar e reparar, o sentido da tração T2 é oposto ao sentido da tração T1. Show de bola. E por último, tem que ser o quê? Corpos diferentes. Significa dizer que as forças de ação e reação deveriam estar atuando em corpos diferentes. Você percebe que a tração T1 e a tração T2 estão atuando no mesmo bloquinho. Então, galera, já mata. Então, você estava atendendo o quê? Você não atendia o primeiro critério, atendia o segundo, atendia o terceiro, mas não atendia o quarto. O que leva, então, a gente a concluir que realmente esse item 32 está o quê? Incorreto. Belezinha? Agora vamos para o próximo. 33. Aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo, tá? Olha só, considere que o trem suba a uma velocidade constante e que a caixa apoiada no teto do último vagão pese 5 toneladas. Então, pese 5 toneladas. Nessa hipótese, a caixa deslizará. Então, meus queridos, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vamos até trouxe aqui já um rascunho para a gente poder fazer esse item 33 aqui separado. A ideia seria mais ou menos a seguinte. Vamos pensar, tá aqui, ó, quais são as forças que atuam naquele bloquinho que está em cima do outro. Então, ó, você tem aqui o ângulo de 30 graus. Vou desenhar aqui para você o bloco maior, certo? Ele nem vai importar tanto para a gente aqui na conta. Mas aqui, ó, vou deixar um pouquinho separado para você perceber, é o nosso bloco menor. Meus jovens, você tem de novo a força Px. Você tem a normal. Você tem PY e você tem também, ó, agora a força de atrito. Por quê? A tendência iminente desse corpo que está em cima dessa caixinha é cair. Se a tendência dela é cair, perceba que a força de atrito é contrária à tendência desse movimento, beleza? E agora a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente pensa em força de atrito, a gente sempre tem que analisar duas condições. Primeira coisa, existe sempre uma coisa que a gente chama de atrito máximo, ou que a gente chama de atrito de destaque. Como que eu calculo ele? Eu calculo ele como sendo mi estático, ou seja, o atrito estático, vezes a minha normal. A gente pode calcular ele? Pode. Como? Ele disse para a gente o seguinte, que lá no texto, esse coeficiente de atrito, ele vale 1, está escrito no texto.
E a nossa normal é só você voltar aqui para o nosso diagrama de forças, né? A nossa normal, ela tem que ser igual ao meu PY, beleza? E quem é o meu PY? Meu PY tem que ser o P cosseno de θ, beleza? Então, eu sei que essa normal, vou colocar aqui para você, ela tem que ser o meu PY, que é igual ao meu P vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, vamos calcular? Então, isso aqui teria que ser quem? mg, que é a força-peso, vezes o cosseno de 30 graus. Então, esse Fatimax deveria ser 10, que é a massa do bloquinho. Opa, cuidado, ele falou que era 5 nesse caso, né? Então, 5 toneladas, vezes 10 a terceira, vezes 10, vezes raiz de 3 sobre 2. Meus queridos, vou deixar desse jeito, vou deixar aqui para você que seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Seria 5 sobre 2 raiz de 3 vezes 10 a quarta newtons. Beleza, essa é a nossa força de atrito, deixa ela quietinha aqui pra gente. Essa aqui é a nossa força de atrito máximo. Deixa ela quietinha aqui. Agora, vamos analisar a segunda condição. Qual é a segunda condição? A segunda condição, meu querido, é quando você analisa o seguinte: esse bloco está na iminência de entrar no movimento, ou seja, ele está querendo sair desse atrito estático. E aí eu vou calcular essa força de atrito aqui, que não é a de estático agora mais. O estático é o máximo que eu tenho lá, devido às condições do atrito estático. Agora eu vou calcular com as condições do sistema. Que condições são elas? É aquele PX que está puxando esse bloco para cair, certo? Eu vou puxar e eu quero ver quanto esse FAT aqui está me cobrando. E depois eu vou comparar esse FAT com o meu atrito máximo. E aí a gente vai ter algumas conclusões, beleza? Como é que eu faço isso? Como eu já disse, a gente está na iminência do movimento. Na iminência do movimento. O que é a iminência do movimento, Vacina? É quando a força resultante é igual a zero. Tá massa, então. Se a força resultante é igual a zero, eu posso dizer que aquele FAT, ele vale de novo o próprio PX que nem a gente fez no item anterior. Não é isso? Então eu posso dizer que isso aqui tem que ser o mg vezes o seno de 30 graus. Mas não erra a massa, beleza? Então quem é esse FAT? Esse FAT tem que ser 5 vezes 10 a terceira, vezes 10, vezes meio. Então, olha só, isso aqui é 5 meios vezes 10 a quarta. E aí, agora o que eu vou comparar? Eu vou pegar esse FAT e vou comparar com um FAT max. Agora eu quero saber quem é maior que quem. Então, rapaziada, você vai perceber o seguinte. O FAT max, ele é maior do que o FAT na iminência do movimento. Como assim, Facina? 5 raiz de 3 sobre 2 é maior do que 5, falta um 10 a quarta aqui, ó, 10 a quarta, maior do que 5 sobre 2 vezes 10 a quarta. Então, ó, eu posso cortar esse 5 com esse 5, vapo, 2 com 2, eu vou perceber que realmente, então, raiz de 3 vezes 10 a quarta é maior do que 10 a quarta. Significado? Significa dizer que essa equação está valendo, ou seja, ela é verdadeira. Galera, se essa equação ela é verdadeira, significa dizer o que para a gente? Significa dizer que eu não tenho atrito na iminência do movimento suficiente para vencer o atrito máximo. Se eu não tenho esse atrito, quer dizer que esse cara não desliza. E ele falou lá no item 33 que ele falou que a caixa irá deslizar. É verdade? Não. Não, essa caixa não vai deslizar. Perfeito? Itemzinho, né, padrão de força de atrito, assim, que a gente sempre trabalha, mas a lógica é mais ou menos essa. Beleza? Então tá bom. Só caiu um negocinho aqui, perdão. Então o que acontece, galera? Vamos dar sequência, vamos para o 34, que também é um item difícil, olha só. Se o trem subir com aceleração maior do que 6, a caixa no teto do último vagão deslizará e cairá do vagão. Meus jovens, vamos analisar o seguinte. Esse aqui é um item também difícil de você perceber. Então, olha só. Se você imaginar, agora eu vou desenhar aqui para você, ó, só a caixa. Então, tá aqui, vou fazer um paralelo aqui para você, uma caixinha. A gente já sabe quais são as forças que atuam naquela caixa de cima.
tá aqui, ó, vou unir esses dois caras aqui, vou unir esses dois caras aqui, beleza, né? Tá aqui essa caixinha. Você já sabe que as forças que atuam nela tem que ser o PX, você tem o PY, você tem o FAT, vou botar aqui de verde, certo? E você tem o quê? A normal. Galera, o que que acontece? Se eu tenho uma aceleração aqui, ó, que leva esse cara aqui para cima, ou seja, que vai andar junto com aquele bloquinho, o que eu posso estar te falando aqui, montando as equações das leis de Newton, seria que a força resultante sobre esse bloquinho deveria ser a força de atrito menos o Px. O que que eu posso interpretar aqui? Esse cara, que é o nosso Px, certo? O nosso Px, ele é uma constante. O peso não vai mudar. Beleza? E lógico, agora ele falou pra gente nada de massa, né? Vai voltar a ser 10 aqui. Mas o ponto é que esse Px vai ser constante. Onde que eu quero chegar? Significa dizer o seguinte, que quanto maior for a sua força de atrito, maior vai ter que ser a sua força resultante. Faz sentido isso? Porque quanto maior for o atrito lá dentro, maior vai ser a sua força resultante. Tá, e aí, Facina? Significa dizer que se eu tenho uma massa vezes uma aceleração, quem é o FAT? É o mi estático vezes a normal, menos mg vezes seno de 30 graus. Ora, mais uma vez, que nem eu comentei para você, esse termo aqui é um termo que é constante. Significa dizer que quem é o meu maior atrito possível, porque, de novo, mais um termo vai ser constante. Você sabe que a sua normal aqui, ó, a sua normal também depende do peso, então está constante. Então significa dizer o seguinte, que quanto maior for o seu coeficiente de atrito, e o maior possível é o estático, maior também é a sua aceleração. Então, o que, que eu acho que a UNB queria que você fizesse aqui, né, que a gente vai tentar fazer, vai calcular alguma coisa que é, a gente vai calcular para o atrito estático, qual seria a máxima aceleração que teria aqui para o atrito estático, que não é bem correto fazer isso, porque em tese o estático está supondo que você esteja em repouso, você não conseguiu vencer. Mas a gente está supondo um valor que seja ele, e ele é o máximo possível. Então, se a gente achar uma aceleração que ela seja menor do que 6, significa dizer o seguinte, que esse cara aqui já deslizou, já foi embora há muito tempo. Por quê? Porque eu estou calculando já com o estático. E para ele mandar tem que ser menor do que o estático, certo? Ou seja, tem que ter um atrito cinético aqui. E a UNB não me deu isso. Então perceba, estou calculando uma coisa a mais. E se essa coisa a mais é menor do que 6, realmente esse cara já deslizou e foi embora, foi com Deus. Belezinha? Vamos calcular isso agora. Então olha só, tá fácil. Eu tenho que pensar o quê? Minha massa é 10, não esqueça que ele falou que nada de massa, então 10 vezes 10 a terceira, vezes a minha aceleração. Esse mi estático vezes a normal, você já calculou para mim, é o seu próprio atrito estático, que vale quanto? Vale 5 sobre 2, raiz de 3. Né? Na verdade, a gente só vai falar que ele vai valer 10, né? Porque aqui vai ser o dobro da massa. Então, só vou fazer aqui essa conta de novo. Teria que ser 10 vezes 10 a terceira, vezes 10, vezes raiz de 3, sobre 2, menos 10 vezes 10 a terceira, vezes 10 de novo, que é a gravidade, e vezes meio, que é o nosso seno de 30. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, o que a gente vai achar? Olha só. Você já percebe que de cara as massas cortam para todo mundo, né? Ou seja, esse cara corta com esse cara, que corta com esse cara. Quem é a nossa aceleração? Olha lá, tem que ser 5 raiz de 3 menos, isso aqui também vai ser 5. Show de bola. Quanto que é 5 menos 5 raiz de 3? Ai, facinho, tá difícil a conta. Tá fácil, olha só. Bota o 5 em evidência. Raiz de 3 é 1,73 menos 1. Então isso aqui vai ser como se fosse 5 vezes 0,73. 5 vezes 0,73 seria 5 vezes 0,7, que daria 0,35. Então é alguma coisa maior do que isso. Então, mais ou menos, uma aceleração de 3,6 alguma coisa metros por segundo ao quadrado. Perceba que a aceleração ela é menor do que ele falou para você. E a gente já está usando o atrito estático. Significa dizer, então, galera, que realmente esse cara vai deslizar, vai com Deus e abraço, cairá do vagão. Certíssimo. Belezinha? Item difícil você fazer na hora da prova. Eu recomendaria até você pular, se você não tivesse tão confiante na mecânica. Show?
Dando sequência, o que ele fala aqui para gente? 35. Se o trem sobe com velocidade constante, a tensão de maior intensidade é a T1, devido ao peso da caixa sobre o último vagão. Rapaziada, tá longe de ser certo esse item, olha para cá. Se você tem aqui, olha só, pega só a tração T9, ela segura o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ela segura 10 vagões. A tração T1 só segura 2. Espera aí, então a T1 não pode ser a maior de jeito nenhum. Beleza? Então, realmente, T9 seria a maior tração de todas. Ela ganha de todo mundo, porque ela tem que segurar todo mundo que está para baixo. Ela tem que segurar toda essa galera que está aqui para baixo. Quem segura ela é a tração T9. Beleza? Então é isso. Então esse item 35, erradíssimo, erradíssimo. Beleza? Item 36. Quando o trem sobe certa altura, a variação de energia potencial gravitacional de cada vagão será a mesma, independentemente de o trem estar acelerado ou em velocidade constante. Olha só, meu rapaz, minha querida, meu querido, pense o seguinte comigo. Se você pegar esse vagãozinho, né? Vamos pensar que esse vagãozinho bem aqui, ó, e você sobe uma certa altura com ele, ele ocupa essa posição, perceba que ele vai variar alguma certa altura. Só que esse cara também vai variar aquela mesma altura, esse cara vai variar aquela mesma altura, e tá assim por diante, tá todo mundo variando a mesma altura. Se eu subir mais um pouquinho, você vai perceber que agora esse cara ocupa essa altura, esse cara ocupa essa altura e esse cara ocupa essa altura. Então, sempre esses intervalos de altura se permanecem constantes. Se eles se permanecem constantes, foi isso que ele falou para a gente. Olha lá, quando o trem sobe certa altura, a variação de energia ó, potencial gravitacional. Ele está perguntando só da força-peso aqui, certo? De cada vagão será a mesma, isso é verdade, só depende do seu peso e a altura que você sobe, né? E independe de o trem estar acelerado ou em velocidade constante, isso é verdade. Porque lembre que o corpo pode acelerar, pode não acelerar, a velocidade constante, o que ele está pensando é só a variação da energia potencial. Se é a sua energia potencial, está perfeito esse item. Tranquilinhos? Show! E agora, 37, ele fala o seguinte: considerando que o trem sobre o trilho com velocidade constante, calcule em kilonewtons o valor da intensidade da tensão T5. Então, eu quero a tração T5. Se eu quero a tração T5, então eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou contabilizar só a galera que está daqui para baixo, ó. Meu querido, então, ó, eu vou contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 massas. E como ele falou para gente no enunciado que essa velocidade está constante, a gente volta para o primeiro caso do exercício, ou seja, eu posso literalmente fazer o seguinte, ó. Então, eu vou calcular aqui para você, tem um espacinho aqui para gente, no item 37, então ó, no item 37, vou falar que essa tração, ela tem que ser, a tração T5, né? Tem que ser igual ao Px, que é justamente aquela conta que a gente já fez bem aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui também. Show de bola? Então, quem é essa tração T5 que a gente tem aqui? Vamos nessa. Tração T5, então tem que ser, eu contei 6 corpos de 10 toneladas, vezes a gravidade, vezes meio. Lembrando, mais uma vez, estou indo um pouquinho mais, porque a gente já fez isso aqui umas 3 vezes no vídeo, tem que ser mg vezes seno de θ. Como eu tenho 6 corpos, 6 vezes isso. Então, T5 tem que ser 2 dividido por 6, 3. Então, 300 vezes 10 à terceira. Lembra que esse 10 à terceira significa quilonewtons. Então, o nosso T5 vale 300 quilonewtons. Então você deveria chegar lá no seu gabaritinho da UNB e marcar no item 37, 300 no seu cartão resposta. Show de bola, matamos esses itens de dinâmica. Vamos fazer esses dois itens aqui que são bem tranquilinhos de ondulatória e quântica e finalizamos o nosso vídeo. Beleza? Então é o seguinte, um sistema de IA é utilizado para a localização de nódulos tumorais por fluorescência molecular. Nesse processo, moléculas expostas à luz ultravioleta absorvem energia e reemitem luz em comprimentos de ondas maiores, espectro visível, em dois casos, dois passos principais. Excitação, no qual a molécula absorve um fóton e eleva um elétron a um estado excitado, e emissão, no qual o elétron retorna ao seu estado fundamental, emitindo luz fluorescente. Show de bola. Então tá bom. Considerando as informações do texto precedente, bem como os assuntos relacionados, julgue os itens seguintes. 38, ele fala que o comprimento de onda dos raios-x é maior do que o comprimento de ondas do espectro visível.
Meu querido, minha querida, olha só, vou pegar aqui, vou fazer aqui para você o item 38. Você já sabe que a frequência do raio-x, com certeza, ela é maior do que a frequência do espectro visível. Por quê? Lembra que o espectro visível é lá do vermelho até o violeta. Depois disso vem quem? O ultravioleta, raio-x, raios betas, raio gama. Raio gama é de maior frequência, né? Ou seja, só vai crescendo. Beleza? Se a frequência do meu raio-x é maior do que a frequência do meu espectro visível, significa dizer que o meu comprimento do meu raio-x com certeza tem que ser o contrário, tem que ser menor do que o comprimento do meu espectro visível. Fascina por quê? C, que é a velocidade da luz, lambda vezes F. Lembra que existe uma constante, que é a velocidade da luz. Quanto maior o comprimento de onda, menor tem que ser a sua frequencinha, beleza? E ele fala para a gente exatamente o oposto. Ele falou que do raio-x era maior do que do espectro visível. É o contrário, do espectro visível é maior do que o do raio-x. E para a gente fechar, quando os átomos e moléculas são excitados por luz com um comprimento de onda na região do infravermelho, opa, eles emitem fótons também na região do ultravioleta. Rapaziada, não tem nada a ver com isso. Se você lembrar, o Einstein, né, no seu efeito fotoelétrico, juntamente com Planck e essa galera toda da quântica, fala o seguinte pra gente, olha só, que a energia quantizada ela é proporcional à sua frequência. Então, significa dizer o seguinte: quanto maior for a minha frequência, maior tem que ser a minha energia. E lembrando que para eu ter movimento, ou seja, excitação desses elétrons, eu tenho que ter essa energia mínima, que seja H vezes F, a energia que eu vou receber, na verdade, menos aquela função trabalho que é daquele metal característico de quem vai ser excitado, certo? Então perceba, se a frequência do ultravioleta é bem maior do que do infravermelho. Se você não recorda, vou te recordar agora, é mais ou menos assim o nosso espectro de frequências. Olha só, você começa com o, vou botar aqui até de outra cor, ó, vou colocar aqui de um verdinho. Você tem um infravermelho, aí você vem com o vermelho, aí você vem com todo o espectro visível até o seu violeta, certo? Então, dentro dessa faixa, você tem o espectro visível, e daqui para frente, ou seja, bem para cá, ó, você tem quem? Você tem o ultravioleta. Então, lembra que esse gráfico é uma intensidade pela frequência. Então, a frequência do ultravioleta é maior do que a frequência do infravermelho. Então, a energia que eu preciso para arrancar, né, excitar elétrons ou moléculas no ultravioleta é bem maior do que a energia que eu tenho do infravermelho. Então, ele falou exatamente o contrário, né? Ele falou para a gente o quê? Que quando átomos e moléculas são excitados por luz com comprimento de onda na região do infravermelho, eles emitem fótons também na região do ultravioleta. É impossível, galera, eles não têm essa energia disponível. Então, item erradíssimo. Fechou? Então a gente termina por aqui. Na próxima, a gente continua os blocos de correção. E é isso, valeu. Até mais, não esquece de curtir esse vídeo. Abraço a todos.